Bom dia, querida Igreja de Cristo. Estamos aqui para mais um culto nessa manhã. Quero agradecer cada irmão, cada irmã que veio cultuar conosco aqui no nosso canal. Esse é o canal da Igreja Batista de Amizade. O nosso endereço é Rua Araújo Leitão, 983, no Engenho Novo. Você é o nosso convidado para estar conosco assim que retornarmos às nossas atividades presenciais. Por enquanto, fique à vontade para cultuar conosco aqui no nosso canal no YouTube. Irmãos, hoje é um dia que o Senhor nos permite cultuá-lo, é um dia maravilhoso que o Senhor nos permite essa bênção de prestar um culto ao Senhor. Nós estamos no mês de março, primeiro domingo do mês de março. Nós queremos convidar você a conhecer um projeto da nossa Convenção Batista Brasileira. A nossa Convenção Batista Brasileira, ao decorrer do ano, separa 3 meses que trabalham sobre um tema muito importante para a nossa igreja, um tema que foi dado pelo próprio Cristo, que é a missão de pregar o Evangelho. Em março, a Convenção Batista Brasileira, junto com a sua Junta de Missões Mundiais, trabalha todo o mês sobre missões mundiais. Também nós temos em julho o trabalho de missões estaduais e em setembro missões nacionais. São 3 meses aí falando somente sobre missões, falando sobre o campo missionário, sobre os missionários e missionárias que estão espalhados por vários campos de missões, seja no Brasil, no estado e também espalhado aí pelo mundo inteiro. E nós vamos estar falando, como você deve ter visto aí na abertura do culto, nós vamos estar falando sobre o tema deste ano, nós vamos falar sobre a divisa, nós vamos estar pregando sobre este tema, nós vamos ter durante o mês missionários e missionárias pregando aqui através do nosso canal para que você possa conhecer melhor a Junta de Missões Mundiais. Se você deseja conhecer essa instituição que tem feito um trabalho belíssimo no decorrer dos anos no campo missionário, você pode acessar o site missõesmundiais.com.br e lá você vai conhecer tudo sobre a Junta de Missões, as histórias missionárias. Você pode doar, você pode adotar um missionário. Nós vamos estar falando isso no nosso culto de hoje. E nesse momento eu quero convidar você a orar. Orar para que o Senhor fale conosco através dos louvores, através da palavra, através da leitura bíblica. Como sempre o pastor tem falado aos irmãos, Deus deseja falar conosco todos os dias. Mas para isso nosso coração precisa estar aberto, porque Jesus ele está sempre, eis que estou à porta e bato. Então você precisa abrir o seu coração para Jesus, para que Ele entre e faça morada no seu coração. Vamos orar para o início do nosso culto de missões de hoje. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede e esta rica oportunidade de prestar este culto a Ti, Senhor. Ouve as nossas orações, as nossas súplicas. O Senhor conhece os nossos corações. Abençoe a Igreja Batista de Amizade, nossos irmãos e irmãs, nossas famílias, nos lares de cada um dos nossos irmãos. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão cultuando conosco em casa, através deste canal. Abençoe seus lares, suas famílias. Ó Senhor, neste momento nós colocamos diante do Senhor o mundo inteiro, que precisa ser alcançado por Jesus. Mas o Senhor possa usar os missionários, missionárias, a todas as juntas de missões, não somente da nossa denominação batista brasileira, mas de todas as igrejas espalhadas por este mundo, por todos os pastores missionários que se envolvem, irmãos e irmãs, líderes que se envolvem nesse trabalho tão belo que é o trabalho missionário, aonde levam a palavra, a ajuda, outros recursos para as pessoas que precisam tanto conhecer ao Senhor Jesus. Pai, acende em nós essa chama de pregar o Evangelho, de levar o ID do Senhor Jesus, de ser seus discípulos hoje e cada dia. Senhor, nos use também como missionários em nossas famílias, em nossos lares, no nosso bairro, no nosso convívio social. Nós te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Queridos, o trabalho missionário é tão importante na vida do cristão e da igreja que ele precisa ser levado mais a sério por mim e por você.
Por que isso? Porque Jesus ele veio salvar o que se havia perdido. Imagine se alguém não tivesse pregado o Evangelho para você. Imagine se alguém não tivesse se disponibilizado a levar a mensagem do reino de Deus à sua vida. O que seria do pastor Jovelino hoje? O que seria de você hoje? Graças a Deus que alguém assumiu esse compromisso de pregar e anunciar e levou a mensagem, levou a semente ao seu coração. Vamos estar louvando agora. Ele vem para te salvar. É isso mesmo. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E esta vida é a vida eterna, porque Ele tem um reino preparado para nós desde a fundação do mundo. Então, se você crê em Jesus, com certeza você tem a certeza da sua salvação. Vamos estar louvando e logo após estaremos fazendo a nossa leitura bíblica de hoje. Amém? Ele vem para te salvar. Você pode pregar essa verdade, você pode aceitar esta verdade, porque Jesus ele veio, ele morreu na cruz por nós e ao terceiro dia ele ressuscitou. Querida igreja, nós vamos estar agora fazendo o nosso momento de leitura bíblica. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia aí conosco, seja da forma impressa, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, fique à vontade. Eu vou estar também projetando o texto para que você acompanhe a leitura conosco. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas no capítulo 13 e nós vamos ler o versículo de 10 a 13. Vamos estar lendo esse texto, mas é bom que você abra a sua Bíblia para que você depois reserve um momento, leia,
acompanhe o texto ali, faz uma meditação, uma leitura bíblica, porque o texto bíblico ele fala conosco de uma forma diferente a cada momento que nós lemos. Você pode ler a passagem várias vezes, que ela fala de uma forma diferente, porque ela é a palavra de Deus. Vamos estar lendo então esse texto. Diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. Chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Amém? É isso que Jesus faz. Jesus ele cura, ele salva, ele liberta. E Jesus libertou a vida desta mulher, que fazia 18 anos sofrendo com o espírito mau, que fazia com que ela ficasse encurvada. Mas Jesus a chamou e a curou. É assim que Cristo faz. Cristo pode libertar a sua vida, o seu lar, como também alcançou a minha vida e de muitos irmãos que estão cultuando conosco, também pode e quer mudar a história da sua vida. Por isso que nós estamos aqui pregando, por isso que nós estamos aqui anunciando, falando deste amor tão grande, esse amor que Cristo tem derramado por nós. Amém? Vamos estar dando continuidade ao nosso culto, tendo mais um momento de louvor, e logo após o louvor nós teremos o nosso momento missionário, onde nós vamos estar falando do nosso tema, a nossa divisa, e também vamos estar orando pelos missionários e missionárias espalhados pelo nosso Brasil e pelo mundo, para que a missão continue. Mas também nós vamos orar para que Deus confirme no nosso coração esse desejo de anunciar e pregar a palavra. Amém? Nós vamos louvar agora porque Ele vive. E porque Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. Amém? Vamos estar cantando o hino porque Ele vive. Amém? Deus abençoe. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei
Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. É isso mesmo, irmãos. Nós temos a certeza que o Senhor Jesus, Ele vive no meu, no seu e no nosso coração. Amém? Neste momento nós vamos fazer o nosso momento missionário. E quando você aí pegou o link, você acessou para estar cultuando conosco, você viu a arte que nós fizemos aí. Ali está o tema da campanha de missões deste ano. E qual é o tema da campanha deste ano? Viva o poder de transformar. E eu vou projetar aqui para que você possa ler conosco também a divisa e também o tema, que está sendo um tema, irmãos, impactante para a nossa vida, aonde também temos o texto do apóstolo Paulo falando ao seu discípulo, E vamos ler então o nosso tema de hoje. Olha só o que diz: viva o poder de transformar, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos repetir esse belíssimo tema e também esse belíssimo versículo? Viva o poder de transformar, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Que Deus possa falar ao seu coração através deste belíssimo tema e também desse texto. Nós vamos estar pregando, então eu estarei falando daqui a pouco sobre ele. E agora nós vamos estar louvando o hino, cantando o hino da campanha de missões, e logo após nós vamos retornar para orar por missões, pelos nossos missionários, para que Deus levante mantenedores, levante pessoas, homens e mulheres que desejam doar, ofertar, seja financeiramente, seja com o seu tempo, tá bom? E você vai poder louvar esse belíssimo hino da campanha de missão. Vamos louvar ao Senhor. Liberdade e ao mundo
Amém? Viva! Jesus é poder. Que você possa declarar isso no seu coração. Deus abençoe a nossa amada Junta de Missões Mundiais. E esse belíssimo hino que nós cantamos, aí você pode perceber. Irmãos, nós precisamos viver esse poder de transformar. Nós somos transformados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode transformar o coração daquele que abre o seu coração para Ele. E por isso que nós cremos nessa verdade. Agora eu quero te convidar a você a fazer um momento muito importante, que é o momento ofertório. Você deseja fazer missão? Você gostaria também de contribuir para esse projeto tão maravilhoso da Junta de Missões Mundiais? Isso é possível. Basta você acessar uma das contas da nossa Junta de Missões. Você pode ofertar pelo Banco do Brasil, você pode ofertar pelo Santander, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú e o Sincred. E aí está a nossa Junta de Missões Nacionais, o CNPJ. Basta você, neste momento, pegar aí e fazer a sua doação, que com certeza todo investimento será em volta para a missão, que é cumprir o ID de Jesus. E por isso a nossa Junta de Missões tem trabalhado incansavelmente ao decorrer desses anos. Mas, como nós sabemos, tudo precisa de recursos financeiros. E muito mais nesse momento de pandemia. Entre muitos outros desafios que os nossos missionários enfrentam no campo missionário, a falta de recursos, de materiais, enfim. Sem contar nos países onde o evangelho é proibido, onde a perseguição ela é real. Ela não é somente um conto, ela de fato, os missionários são mortos. Você vai ver em algumas campanhas, até alguns vídeos, se você entrar no site da Junta, vai perceber que o rosto do missionário às vezes não aparece, a voz é distorcida para que ele não seja reconhecido no campo missionário onde ele está atuando. E isso é porque lá a perseguição é muito forte. E no decorrer da história da igreja nós sabemos que a perseguição ela começou lá, logo no início do cristianismo, com os primeiros discípulos, com os primeiros apóstolos. Então, irmãos, o campo missionário é muito árduo. E você imagina, em meio a tantos os desafios que já existem, e ainda agora o mais agravante é a pandemia. Então muitos missionários precisam da nossa ajuda, da nossa contribuição. E você pode contribuir, você pode ajudar. Basta você declarar no seu coração, não importa o valor, o importante é aquilo que você vai doar, não importa a quantidade. O importante é que você declarou no seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Então você pode ficar à vontade para fazer a sua doação e o seu dinheiro será investido em missões. Amém? Nós vamos orar agora neste momento. Eu gostaria de deixar um texto para os irmãos desse momento de oração, que está em Mateus 7, versículos 7 e 8. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta procuram e acham, e a porta será aberta para quem bate. Amém? Se você crer, se você confia em Cristo, você pode bater, você pode buscar, que a porta vai se abrir e você vai encontrar a ajuda de Deus, você vai encontrar aquilo que você precisa, a resposta que tanto você precisa no seu coração, na sua vida. Eu não sei o que você está vivendo agora, eu não sei o que você está passando, mas Jesus conhece o seu coração, a sua vida, o seu lar, os seus desafios, e neste momento coloque diante de Cristo tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita. Vamos estar orando entre esse motivo principal, que é a oração pelos nossos missionários, pelos campos missionários espalhados pelo mundo. Também vamos estar orando pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, orando pela nossa irmã Maria de Lourdes, que vai passar por uma cirurgia de catarata, está aguardando aí, né, com toda a confiança este momento. Vamos estar orando, irmãos, pelo nosso Brasil, que vem enfrentando momentos
muito difíceis por esses dias. A pandemia ainda tem sido muito agressiva no nosso país. Nós vamos orar para Deus continuar cuidando de nós, orar pelos enlutados, aqueles que estão perdendo seus parentes, amigos, orar pelos irmãos e irmãs que têm a sua imunidade baixa, que têm que ter todo o seu cuidado redobrado. E vamos estar orando, irmãos, para que isso tudo passe em nome de Jesus. Amém? Excelso Deus, querido Pai, graças te damos por essa rica oportunidade, Senhor, nesta manhã, de estar aqui cultuando. Mais uma vez nós somos gratos. Oramos, ó Deus, pela nossa Junta de Missões Mundiais, por todos os desafios que ela tem encontrado ao decorrer dos seus anos, e o ano de 2021 não será diferente. Senhor, abençoe os missionários, missionárias, seus familiares, aqueles que estão no campo, Senhor, enfrentando tantos desafios, enfrentando tantas dificuldades, Senhor. Que o Senhor possa estar suprindo suas necessidades, enviando recursos, ó Deus, levantando homens e mulheres que ofertem, que doem para a campanha, que doem para que o trabalho da pregação do Evangelho não possa cessar, não possa parar. Senhor, em meio a tantos desafios que os nossos missionários encontram, nós percebemos também agora esta pandemia. Países onde os recursos são precários e eles precisam enfrentar essa dificuldade, ó Deus, da falta de tantos outros recursos e agora lutando contra uma doença. Senhor, abençoe toda a diretoria da nossa Junta de Missões Mundiais, todos que estão envolvidos nesse projeto maravilhoso, que nós possamos viver esse poder de transformar, viver o poder do Teu Espírito Santo que transforma a nossa vida, que transforma os nossos lares. Senhor, abençoe neste momento a nossa Igreja Batista de Amizade, que ela também possa cumprir a sua missão no bairro onde ela está, pregando a sua redondeza aos seus vizinhos, amigos, Senhor. Abençoe os nossos irmãos, nossos familiares, que possamos ser missionários, ó Deus, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nos nossos convívios sociais, no trabalho, na escola, na faculdade, aonde o Senhor nos levar, que possamos também levar esse desejo de anunciar, de pregar o ID de Jesus. Senhor, fale aos nossos corações todos os momentos para que possamos pregar, para que possamos anunciar a Tua palavra. Senhor, oramos agora pela nossa irmã Maria de Lourdes, que vai estar passando, Senhor, por essa cirurgia. Senhor, guarde a vida da Tua serva que tem aguardado tão ansiosamente por este momento. Abençoe nosso irmão Tarcísio, abençoe nossa irmã Maria Georgina, abençoe, Senhor, todos os nossos irmãos e irmãs da nossa igreja, aqueles, ó Deus, que neste momento estão preocupados com alguma coisa, mas que o Senhor possa guardar o seu coração. Oramos pelo nosso Brasil. Senhor, cuide da nossa nação, cuide dos nossos governantes, que eles possam, ó Deus, neste momento olhar para a nossa população brasileira e ver o quanto nós precisamos de leis e de ações públicas para mudar essa realidade do país, a realidade econômica, essa pandemia que tem atacado de uma forma tão grande a nossa nação. Senhor, tome em Tuas mãos o Brasil, o mundo, que também vive momentos difíceis com essa pandemia. Graças a Deus a esperança tem chegado a alguns países sobre a vacinação. Alguns já foram vacinados em nosso Brasil, mas que todos possam alcançar essa dádiva da vacinação. Nós pedimos essas bênçãos e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos estar, irmãos, agora. Eu quero convidá-lo ao momento da mensagem. Nós vamos estar pregando, nós vamos estar falando desse tema e falando dessa mensagem tão maravilhosa que Deus colocou ao nosso coração. O texto que nós vamos usar para a nossa meditação de hoje é o mesmo texto que a Junta de Missões aí tem usado, vai estar usando todo o ano aí para a campanha. E eu vou projetar mais uma vez para que você repita comigo o tema e também repita comigo também o versículo. Diz assim: viva o poder de transformar.
pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? E Deus possa abençoar a sua palavra em nossos corações. Amém? Queridos, eu quero te chamar, eu vou estar aqui bebendo uma aguinha para poder conseguir falar um pouco melhor aos irmãos. Eu queria te chamar a sua atenção agora para este momento bíblico da vida de Paulo. E falando desta carta do apóstolo Paulo, Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo essa segunda carta, como ele também escreveu a primeira, quando ele estava preso em Roma. E Paulo havia deixado Timóteo em Éfeso, como está em 1 Timóteo 1,3. Então Paulo, devido à perseguição, Paulo é preso, mas Paulo preso, ele não deixa de cumprir o seu chamado apostólico, não deixa de cumprir o seu chamado de pregar o evangelho. Você imagina, ele está preso, ele poderia estar com todos os seus sonhos, mortos, ele deveria estar triste, desanimado, mas não, Paulo ainda continua confiante. E como isso é possível? Claro, irmão, é o Espírito Santo que nos fortalece, que nos conduz ao meio aos desafios e dificuldades que vivemos. O apóstolo Paulo escreve essa carta, além de alguns motivos pessoais, ele estava preocupado com as igrejas. E também, claro, estava preocupado porque ele se sentia um pouco abandonado. Claro, você está preso, quem é que não se sente assim? E também ele estava certo de que morreria em breve. Se você for lá para Timóteo, para a carta de 2 Timóteo capítulo 4, você lê ali a partir do versículo 10, a partir do versículo 6, você vai perceber essa preocupação de Paulo com a sua morte, mas não deixando de se preocupar com as igrejas. Principalmente aí, a igreja de Coríntio, a igreja de Éfeso, outras igrejas como um todo. Por causa de quê? Qual é o motivo de Paulo estava tão preocupado? E ele desejava que Timóteo o visitasse. Mas ele estava muito mais preocupado com a rapidez com que a heresia e o partidarismo havia crescido muito entre as igrejas. Como assim, jovem? Isso. Muitas heresias. Heresia é aquilo que é contrário à palavra de Deus, aquele ensinamento errado, aquilo que a Bíblia não está falando, mas aquele falso mestre, aquele falso profeta vem ali e fala que Deus falou isso, falou aquilo. Isso são heresias. Mas algo muito importante que estava acontecendo naquela época era o partidarismo. Como assim, pastor? Partidarismo o que é isso? Partidarismo é o ato de tomar partido de algo ou de alguém. Quando eu assumo, defendo uma ideia sobre um partido, sobre uma pessoa, sobre alguém. Observe bem que quando nós vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 1, logo no início dessa carta, Paulo está falando justamente disso. Se você pegar o versículo 10 e 12, diz assim: irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisão entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento, numa só intenção. Por que Paulo chama tanta atenção para essa comunhão, para essa união? Versículo 11. Pois os meus irmãos, algumas pessoas da família de Clói, me contaram que há briga entre vocês. Paulo recebeu a carta de Coríntios, recebeu, a visita de alguns irmãos de Coríntios, que passou essa informação dizendo o que estava acontecendo. Haviam briga, divisões, e que eu quero dizer é isto: cada um de vocês dizem uma coisa diferente. Um diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, outro, eu sou de Pedro, e ainda outro, eu sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Então aqui há um grupo, praticamente 4 partidos na igreja de Corinto.
E aí Paulo está falando para que eles não venham se dividir, porque não há divisão em Cristo. Nós somos um corpo só. Aí o partido de Paulo, o que seria o partido de Paulo? Quando ele fala assim, eu sou de Paulo, no versículo 13, né? A partir do versículo 12. Ele vai dizer, porque o que é esse Paulo? O Paulo é o apóstolo fundador, o quê? Da igreja em Corinto. Se você for para Atos capítulo 18, você vai perceber que Paulo é o fundador dessa igreja. E esse partido composto de quê? Principalmente por gentios, que era um grupo dos fundadores da igreja. Irmãos, essa carta que Paulo está escrevendo a Timóteo, parece que ela está sendo escrita hoje. Na verdade, nós estamos vivendo isso, o partidarismo na vida da igreja. Às vezes nós, em vez de nos unirmos, nós nos dividimos por causa de ideias. E tem uns, né, que são os fundadores, aqueles que se sentem, né, os donos da igreja, a gente costuma falar isso. E Paulo fala que por acaso vocês foram batizados em nome de Paulo? Paulo morreu na cruz por vocês? E ele fala do partido de Apolo. Eu sou de Apolo, no versículo 12. Apolo era um servo de Deus, eloquente, poderoso, e nas escrituras ele conhecia muito bem a palavra de Deus. Está em Atos também, capítulo 18. Ele ministrou na cidade de Corinto depois da partida de Paulo para a Síria, como está no capítulo 19 de Atos. Então ali todo mundo começou a ficar maravilhado com este homem, com Apolo. Agora eu sou de Apolo, não Apolo é que prega a verdade. Hoje nós podemos ver isso, né? Não, eu sou do apóstolo tal, eu sou da igreja tal, eu sou disso. Mas interessante que também tinha um outro partido, o partido de Cefas. Cefas era o nome aramaico de Pedro. Apesar de Pedro não ter ido, né? Não ter ido a Corinto, não há registro de que ele tenha ido a esta igreja, mas existia um grupo que deve ter ouvido ele no dia de Pentecostes, ou deve ter ouvido seus feitos, né, o líder dos apóstolos, que estavam o que? A favor de Pedro. Mas esse grupo, né, o partido de Cefas, era composto de judeus legalistas. E é possível que esses judeus tenham se convertido em Jerusalém através da pregação de Paulo, né, pela pregação do apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes. E esse partido deu muito trabalho a Pedro. Por quê? Porque Pedro era reconhecido como apóstolo de Cristo por ter andado com Cristo. Então Paulo, muitas das vezes, por não ter sido depois de Cristo, mas ele fala, em alguns momentos, em algumas cartas, aprovando e mostrando o seu apostolado, a confirmação do seu apostolado, mas aí tinha esse grupo que estava a favor, então, de Pedro, que era o partido de Cefas. E um outro partido era o partido de Cristo. Esse grupo da igreja era exclusivista. Eles eram exclusivos. Eles se consideravam o único partido legítimo. Não se submetia a nenhum pastor. Só Cristo servia. Era, sem dúvida, o mais nocivo de todos. Você acredita nisso? Poxa, mas aqueles que tinham de Cristo, irmãos, são essas heresias que às vezes nós encontramos na igreja. A palavra de Deus vai dizer que Jesus instituiu a igreja, chamou pastores, chamou líderes. E nós às vezes queremos o quê? Não crer nesta verdade. Cristo ele chamou um para pastores, outro para mestres, outro para apóstolos, outros para líderes. Então nós estamos aqui pregando e falando aquilo que Cristo nos chamou para isso. E como eu falei com os irmãos, esta carta é muito atual. Parece que Paulo está falando dos nossos problemas atuais. Irmãos, nós temos que viver unidos pelo poder do Espírito Santo que nos transforma em Cristo, não para defender alguma ideia, mas para a defesa do Evangelho. E agora, entrando no capítulo que nós acabamos de ler, né, o versículo 2, versículo 1,
capítulo 1, versículo 7 dessa carta, nós vamos pensar um pouco sobre alguns temas também que nós encontramos na carta. Na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, essa segunda carta, nós encontramos três temas importantes. Coragem para perseverar. Paulo encoraja Timóteo a continuar a missão de evangelismo. Ou seja, Paulo, eu estou preso, mas você está solto, você precisa continuar pregando, você precisa continuar levando o evangelho que eu te ensinei, aquilo que eu preguei a você. A carta ensina que a verdade não é apenas algo que se acredita, mas um caminho a se seguir. Então, Paulo vai apontar para Timóteo, olha, essa verdade que você aprendeu, você precisa seguir, você precisa continuar. Por isso que ele está dizendo, coragem para perseverar. Nós precisamos, irmãos, ter coragem para perseverar. No mundo de hoje, nós temos grandes desafios. A igreja tem muitos desafios. Se nós não tivermos a coragem de perseverar, com certeza nós vamos desistir no primeiro momento, no primeiro desafio. O segundo tema na carta é confiança na autoridade das Escrituras. Nós acabamos de vir agora de uma EBD. Nós aprendemos na EBD, né, examinar as Escrituras. Nós precisamos examinar as Escrituras porque elas são autoridades. É a palavra de Deus. Nós acreditamos, é ela que nos dá força, sabedoria para vencer os desafios e nos mostrar o caminho que precisamos seguir. Elas que revelam a verdade sobre Jesus, sobre Deus. E você precisa conhecer totalmente a palavra de Deus, e por isso nós temos a nossa escola bíblica dominical, por isso nós pregamos e nós anunciamos a palavra de Deus. E o terceiro tema, a advertência contra os falsos mestres. Os falsos mestres, irmãos, sempre vai existir. Existiram no tempo de Jesus, existiram no tempo da história da igreja e continua existindo hoje aqueles que pegam a palavra de Deus e distorcem para cumprir os seus desejos, a sua vontade. Por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus para que você tenha cuidado para não cair em falsos ensinamentos e ser seguindo falsas doutrinas que não pertencem a Jesus, como estava acontecendo com a igreja de Coríntios e em outras igrejas que estava preocupando o coração de Paulo. Agora, pensando nesse versículo que nós acabamos de ler, Deus não nos deu um espírito de covardia. Nós vamos falar nesse primeiro momento agora sobre quando vivemos pelo Espírito Santo, deixamos Ele viver, Ele livre para agir em nossas vidas. Primeiro ponto que eu quero pensar com os irmãos é sobre a ação do Espírito Santo. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Esse Espírito aqui é o Espírito Santo. Lembra que Jesus falou, eu irei e enviarei o Consolador. Jesus também disse aos apóstolos, ficai em Jerusalém para que vocês recebam poder que vem do alto. Esse poder vem do Espírito Santo, como aconteceu no dia de Pentecostes. E agora, Paulo está falando para Timóteo muito interessante, pois Deus não nos deu espírito de covardia. O que é covardia? É medo. Se o medo, irmão, se é o medo que nos conduz, então não estamos deixando Ele agir. Não estamos deixando o que? O Espírito Santo agir em nós. Ou nós somos conduzidos pelo medo, ou somos conduzidos pelo Espírito Santo. Imagine Paulo preso. O que faz um homem preso se preocupar com a igreja de Cristo? O que faz um homem preso? A qualquer momento a morte chegaria para ele. Em vez dele ficar chorando, se lamentando, pensando nos desafios que a igreja está enfrentando lá fora. É o Espírito Santo, irmão, que nos conduz. Eu tenho certeza que você está numa situação melhor do que a de Paulo. Você não está preso. Você não está vivendo, e a prisão, as prisões brasileiras hoje são horríveis, mas a prisão de Paulo ainda era pior. Era amarrado num tronco ali, você tinha que fazer todas as suas necessidades ali, coisa fora da nossa realidade de hoje.
E mesmo assim, Paulo estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. Você tem deixado o Espírito Santo agir em sua vida? Quando vivemos pelo Espírito Santo, somos conduzidos pelo poder de transformar o medo em esperança. Por isso que Paulo está advertindo a Timóteo: olha, Deus não nos deu um espírito que venha causar em nós medo, mas sim esperança. Você não pode ser covarde. Você não pode ser deixar o medo tomar conta de você. E claro, ele era um jovem, o seu mentor estava preso. Não era de se esperar que, por menos, de que Timóteo não estivesse o quê? Com medo. Irmãos, às vezes nós temos medo diante dos desafios, diante dos problemas. A gente pensa, meu Deus, quando isso vai melhorar, quando isso vai passar, a pandemia e outros problemas familiares. Mas nós temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo de 14 a 16. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho de Deus ou não é filho de Deus? Então, se você é filho de Deus, você deve ser guiado pelo Espírito Santo. 15. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que vocês tenham medo. Quantos de nós, irmãos, estão sendo escravos dos nossos problemas, das nossas preocupações? A ansiedade toma conta de nós ao ponto de parecer que a gente vai morrer, parece que aquilo não tem solução. E o medo toma conta de nós. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós não podemos deixar a carne falar mais alto, não podemos deixar o nosso espírito, a nossa vontade falar mais alto, mas sim dar ouvido à voz do Espírito Santo que habita em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então viva o poder de transformar, viva pelo Espírito Santo, seja conduzido pelo Espírito Santo. Para isso você tem que deixar o Espírito Santo agir no seu coração. A ação do Espírito Santo. Quem você tem deixado agir? O Espírito Santo ou a sua carne? O Espírito Santo ou a sua vontade? Deus ou o velho homem? Tome cuidado com isso. Eu quero pensar com os irmãos no segundo momento. Quando vivemos pelo Espírito Santo, vivemos pelo poder. Segundo ponto, o poder do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é deixar de ser conduzido pelo medo humano e ser conduzido pelo amor. Você entendeu? Quando nós somos conduzidos, irmãos, quando nós vivemos pelo Espírito Santo, nós vivemos pelo seu poder. E o poder da ação do Espírito Santo em nós é transformar o medo humano que existe dentro de nós em amor, em esperança. Por isso que muitas vezes nós não entendemos, poxa, aquele irmão está com uma situação tão difícil, mas ele está tranquilo. É porque a esperança dele não está no problema. A esperança dele está no Deus que ele serve, está em Jesus. O poder de vencer, irmãos, as perseguições, a luta, conseguir carregar a cruz de cada dia. Lembra que Jesus falou? Pegue, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e o quê? E segue-me. Não adianta a gente ficar parado, se lamentando. Peça a Deus, pelo poder da ação do Espírito Santo, para mudar esse medo, essa aflição que você está vivendo, em amor, em força, para você vencer. E é isso que Paulo fazia quando estava preso, e Paulo quis motivar a Timóteo, e o Senhor Jesus quer motivar o seu coração. O desejo do meu coração, através dessa mensagem, é motivar você, não por mim, não por essa mensagem, mas pelo Espírito Santo que está em você, para que você consiga vencer os desafios. Eu tenho certeza que são muitos. Se eu sentar para conversar com você, você vai contar as suas lutas, as suas labutas. Mas eu também tenho as minhas. E nós podemos vencer não por nós, não pela nossa capacidade, mas pela capacidade do Espírito Santo. Olha o que diz em Lucas 24:49. Eu lhe envio a promessa do meu Pai,
mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus estava falando com os discípulos: olha, eu trouxe a promessa para vocês, eu sou o Messias, o enviado, o ungido de Deus, mas eu vou, mas vocês vão ficar aqui até que vocês recebam do alto o poder. Qual é esse poder? O poder vindo do Espírito Santo, que vai capacitar você de levar a mensagem, de pregar a palavra, de vencer tudo aquilo que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E nós podemos vencer o mundo através da ação do Espírito Santo em nós. E você tem deixado o poder do Espírito Santo agir em sua vida. É o poder do Espírito Santo que transforma aquele homem sem esperança, aquele homem sem Cristo, aquele homem que ele não acredita em nada mais, e agora a passar a ser transformado, mudado, porque ele deixou o Espírito Santo agir em sua vida. Então, quando nós somos conduzidos, pelo Espírito Santo em nós, nós deixamos o Espírito Santo agir em nossa vida. Terceiro ponto que eu quero pensar com os irmãos: quando vivemos pelo Espírito Santo, somos capacitados por Ele. Terceiro ponto, a capacitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele lança fora o medo e nos conduz pelo amor. Você lembra do versículo que você abriu comigo? O final ele vai dizer: mas Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Espírito Santo, ele nos capacita, nos dando poder, como eu falei com os irmãos, de vencer, de transformar o medo humano em esperança, e ele nos dá o amor, a capacidade do amor. Porque quando nós lançamos fora o medo, que às vezes transforma em ódio, transforma em tantas outras coisas, e nós somos conduzidos pelo amor, aí eu lembro de 1 João, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: no amor não há medo, o amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Então, no amor, irmão, não há medo. Se você está com muito medo, eu digo para os irmãos, é comum por sermos seres humanos, mas nós temos que reaver as nossas decisões, pensar nas nossas ações e percebermos que não estamos sendo conduzidos pelo amor de Deus. Estamos sendo conduzidos pelo medo. Mas quando nós somos conduzidos pelo verdadeiro amor, este amor ele vem afastar o medo que existe em nós. Neste momento, não deixe o medo dominar a sua vida, mas seja dominado pelo amor de Deus, que transforma, que muda, que atua na vida do ser humano quando ele abre o seu coração para Deus. E além da capacitação que o Espírito Santo nos dá de amar, ele também nos dá equilíbrio. Ele está dizendo que não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse equilíbrio significa ser prudente. O Espírito Santo ele vai lançar fora o medo, vai nos conduzir pelo amor, que vai nos dar o que? Equilíbrio diante dos desafios, equilíbrio diante do medo, diante da dificuldade, diante do problema, diante daquilo que está nos afligindo. E é exatamente isso que nós temos buscado. Eu tenho certeza, poxa, pastor, eu queria ter um equilíbrio, ter um autocontrole, ter um domínio nas minhas decisões. Às vezes eu sou ansioso. Isso é possível com a ação do Espírito Santo em sua vida. Isso é possível quando você é conduzido pelo Espírito Santo. Eu preciso repetir isso para o irmão, para você que está me ouvindo nesta manhã, porque isso é uma verdade que você precisa levar no seu coração. Deixar de ser conduzido pelo medo humano e ser conduzido pelo amor.
porque o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, não causa medo, pelo contrário, causa em nós o amor e o equilíbrio, nos torna prudentes. E agora, qual é a decisão que você tem tomado em sua vida? Você está sendo conduzido por todo o medo que te assola, por tudo que está em volta de você? Ou você tem sido conduzido pelo Espírito Santo, que é o seu consolador? Aquele que consola a sua vida, aquele que consola o seu coração, aquele que mostra as verdades que ele tem para você, que mostra que você é filho de Deus. Olha só, você tem um Pai poderoso, um Pai que é dono do mundo, que é dono de tudo. E por que você está com medo de tanta dificuldade? Por que você está com medo de tudo isso que está à sua volta? Coloque a sua vida diante de Deus. E para encerrarmos a mensagem de hoje, quando vivemos pelo Espírito Santo, o mundo não nos atrai e somos totalmente conduzidos pela vontade de Deus. Amém? Eu vou repetir. Quando vivemos pelo Espírito Santo, o mundo não nos atrai e somos totalmente conduzidos pela vontade de Deus. Sabe muitas das vezes por que nós sentimos medo? Eu quero te chamar um pouquinho mais a sua atenção. É porque o mundo ainda é mais visto por nós, é mais contemplado por nós do que as verdades de Deus, do que a própria palavra de Deus. Às vezes nós olhamos mais para o problema que está em nossa volta do que para a palavra de Deus. E com certeza quando isso acontece, o medo cresce, o pavor aumenta e tudo se torna impossível. Às vezes um pequeno problema, uma coisa simples de se resolver, se torna, como nós dizemos, um elefante, se torna um problema insolúvel. Mas quando você é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, por maior que seja o problema, até impossível de ser resolvido, você tem a certeza no seu coração que Jesus pode transformar, que Jesus pode mudar. E é assim que nós precisamos ser conduzidos, não pelo medo humano, mas pelo amor que o Espírito Santo nos dá. Então deixe o Espírito Santo agir em você, porque essa é a ação do Espírito Santo, mas ele só pode agir se você deixar, porque Deus não invade, Deus não bate na porta, escancara e arromba a porta. Jesus, ele bate ao nosso coração. E nós é que precisamos abrir. Deixe a ação do poder do Espírito Santo em sua vida. Deixe o medo de lado. Seja conduzido para que você seja capacitado pelo Espírito Santo. E aonde você vai ser conduzido pelo amor e você vai ser uma pessoa equilibrada, tranquila, diante do desafio. Não é na tranquilidade de cruzar os braços, e fingir que nada está acontecendo. Não, não é isso. É ter tranquilidade, tendo a certeza, eu coloquei isso nas mãos do Senhor e Ele vai resolver. Coloquei nas mãos do Senhor e Ele vai mudar essa situação. Aquele problema que eu não vejo solução, o Senhor Jesus vai resolver, porque Ele é todo poderoso. Amém? Vamos orar neste momento? Excelso Deus, querido Pai, graças te damos, ó Deus, por essa rica oportunidade nesta manhã de cultuar. Por essa palavra, ó Deus, por essa mensagem que o Senhor deu ao nosso coração. Porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia. Teu Espírito Santo trabalha em nosso coração de uma forma de transformar o medo em esperança. Aonde, quando nós deixamos a ação do Teu Espírito Santo, deixamos o Espírito Santo agir em nós, o Seu poder transforma a nossa vida. E somos conduzidos pelo amor, somos conduzidos pelo equilíbrio que o Teu Espírito Santo nos dá a nos tornarmos prudentes diante das dificuldades, diante dos problemas. Ó Senhor, nos perdoa se nós não temos deixado o Teu Espírito Santo agir em nós.
mas que nós possamos lembrar a todo momento que nós somos templo do Teu Espírito Santo. E o Senhor, quando nós oramos, o Senhor intercede por nós. O Senhor transmite aquilo que sentimos, aquilo que estamos vivenciando com gemidos inexprimíveis, porque o Senhor conhece o mais profundo do nosso coração. O Senhor consegue transmitir o sentimento, aquilo que nos assola, aquilo que nos aflige. Senhor, nos ajude a vencer os desafios da vida, os problemas, essa pandemia, e que esse Espírito Santo que o Senhor nos deu, tire todo o medo e nos dê a esperança, para que possamos viver o verdadeiro amor, o amor que afasta o medo, o amor que afasta tudo que não é do Senhor, que afasta a nossa vontade e nos conduz para cumprirmos a sua vontade. Senhor, nós te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querida Igreja de Cristo, estamos chegando ao final do nosso culto. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, toda a sua família. E lembre-se, seja conduzido pelo Espírito Santo. Não deixe o medo tomar o seu coração. Amém? Deus abençoe o seu domingo. Tenha um domingo de paz com a sua família, com o seu lar. E já quero convidá-lo para às 19 horas estar cultuando conosco. À noite quem vai estar trazendo a mensagem é a nossa irmã Carmen Lígia, membro da nossa igreja e também da Junta de Missões Mundiais, a nossa missionária irmã Carmen Lígia, que vai estar falando ao coração dos irmãos. Deus abençoe, fiquem na paz, um bom domingo para os irmãos, até o culto da noite. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo, esteja com toda a igreja que ama e aguarda a vinda de Jesus, que toda a igreja possa dizer triunfantemente, Amém. Deus te abençoe, fiquem com Deus.